Meu nome é Lorena, tenho 28 anos. Recebi uma ligação da minha mãe, com quem não falava há quase 6 anos. Ela disse que precisava da minha ajuda porque algo muito triste aconteceu com minha irmã e seu marido. O marido da minha irmã ia se casar comigo. Minha irmã, a quem chamarei de Samantha, tem 25 anos, ficou com meu noivo Jorge, também de 25 anos, no dia em que íamos celebrar nosso noivado. Jorge e eu estávamos juntos desde a universidade, e ele me pediu em casamento após quase 5 anos de namoro. Ele até organizou uma festa surpresa na noite do nosso noivado, e eu estava muito feliz. Até que por volta da 1 da tarde decidi ir ao jardim para falar melhor ao telefone. Foi lá que vi Samantha e Jorge se beijando apaixonadamente. Estavam tão envolvidos que nem me viram ali parada. Não podia acreditar que ele estava fazendo isso comigo, especialmente numa noite tão especial. Quando finalmente perceberam, se separaram imediatamente, mas já era tarde demais. Saí correndo, entrei no meu carro e fui o mais rápido possível para o hotel mais próximo que encontrei. Respirava rápido, chocada com o que tinha visto, tentando não acreditar. Mas então recebi uma mensagem de Samantha pedindo desculpas, dizendo que estava apaixonada por Jorge e que isso vinha acontecendo há muito tempo. Eu estava no quarto do hotel quando recebi essa mensagem e me senti muito triste como nunca antes. Depois, Jorge me enviou uma mensagem quase igual, dizendo que só me pediu em casamento porque pensou que se comprometesse comigo, poderia esquecer Samantha. Claro que não funcionou, e ele passou a querer Samantha ainda mais. Ele disse que não era culpa minha, mas que isso era sobre eles, e sabiam que deveriam ficar juntos. Eu fiquei no hotel por alguns dias, tentando me acalmar, porque ainda estava muito confusa e tentando me convencer de que tudo isso era apenas uma brincadeira de mau gosto. Depois de quase 4 dias, finalmente voltei para casa, pois precisava pegar minhas coisas e voltar ao trabalho, se não quisesse ser demitida. Quando cheguei em casa, percebi que minha família estava morando com Jorge, sob o mesmo teto, esperando por mim. Teria sido comovente se não fosse pelas circunstâncias em que saí. Todos tentaram me enviar mensagens e me fazer responder incessantemente quando desapareci, mas não respondi a nenhum deles. Então, é claro, houve muita confusão quando finalmente voltei, e todos fizeram questão de me abraçar e dizer o quão felizes estavam por me ver. Até Samantha teve a coragem de se aproximar e me dar um abraço apertado, com lágrimas nos olhos, quando me viu. Eu estava tão atonita que nem consegui reagir, apenas fiquei ali parada como uma estátua silenciosa enquanto todos se agitavam ao meu redor. Então, finalmente, quando tudo se acalmou, limpei a garganta e disse que tinha voltado apenas para pegar minhas coisas e sair de uma vez por todas. Jorge estava lá parado, sem dizer uma palavra até esse momento. Mas quando disse que ia embora, ele anunciou que não era necessário, pois já havia empacotado suas coisas e ia morar com Samantha, já que agora tudo estava às claras. Minha família, meus pais, minha tia e a irmã mais nova do meu pai, todos estavam lá. Samantha tinha vivido na mesma casa desde que seu marido faleceu, e na verdade tinha um sorriso largo no rosto, embora não houvesse motivo para sorrir, pelo menos na minha opinião. Samantha estava ao lado de Jorge em um abraço desconfortável, olhando para mim com tristeza, mas ainda sorrindo. Não aguentei mais e decidi perguntar à minha família por que estavam sorrindo, pois para mim, Samantha acabará de terminar meu noivado e roubar meu namorado de quase 5 anos. Não havia nada engraçado ou doce nisso. Minha mãe decidiu falar naquele momento e me disse que não podiam voltar no tempo e mudar o passado, mas eles podiam aceitar o futuro e sabiam que o futuro tinha Samantha e Jorge juntos.
Claro, era uma relação que começou com traição, e eles lamentavam muito por isso, mas também queriam que eu entendesse e aceitasse que isso era o melhor para eles. Samantha disse que estava muito arrependida por ter se apaixonado pelo meu namorado, mas não podia evitar se apaixonar por ele. Desejava ter me contado antes, para que eu não descobrisse dessa maneira. Mas aparentemente estavam loucamente apaixonados e queriam passar a vida juntos. Então, os dois se beijaram bem na minha frente, e minha mãe até teve a audácia de enxugar uma lágrima dos olhos. Fiquei irritada e disse a eles que isso não deveria ser aceito mental ou emocionalmente, e o que estavam fazendo era nojento. Para minha surpresa, minha família pareceu ficar incomodada com meu comportamento e disse que eu estava sendo muito mimada sobre a situação. Em vez de ficarem felizes pela minha irmã, estavam tornando tudo sobre mim e não aprovaram meu comportamento. Não conseguia entender como estavam defendendo o que Samantha e Jorge haviam feito, enquanto me faziam parecer a vilã e agiam como se eu estivesse exagerando. Meu pai interveio e me disse para não agir como uma criança, porque essas coisas acontecem. Disse para aceitar de boa e celebrar que minha irmã encontrou sua alma gêmea, em vez de ter ciúmes dela. Literalmente, todos estavam agindo de maneira louca. Não podia acreditar e não aguentei mais. Simplesmente pensei: chega. Fui para o meu quarto. Peguei algumas coisas e saí novamente, sem sequer falar com eles ou esperar para ouvir o que tinham a dizer. Mesmo enquanto chamavam meu nome e diziam para eu não ir, realmente não tinha mais nada a dizer a eles. Estava claro para mim que se importavam mais com Samantha e sua felicidade do que comigo, ou até mesmo com o que estava certo ou errado. Estavam tão focados em tentar justificar o que Samantha fez que esqueceram completamente que eu também sou um ser humano com sentimentos reais. Depois desse dia, minha família tentou entrar em contato comigo várias vezes, mas nunca respondi, porque não achava que lhes devia isso. Algumas semanas depois, até recebi um convite para o casamento de Samantha e Jorge, que recusei, é claro. Todos os amigos em comum que Jorge e eu tínhamos também recusaram o convite, em solidariedade comigo. Até alguns parentes que sabiam a verdade se recusaram a interagir com minha família depois do incidente. Passaram-se 5 anos e basicamente os excluí completamente da minha vida. Ocasionalmente, tentavam se infiltrar novamente na minha vida, desejando-me felicidades no meu aniversário ou no ano novo, mas sempre os ignorava. Nunca os bloqueei, embora os tenha removido da minha lista de seguidores e amigos. Como tenho uma conta pública, podiam ver o que eu estava fazendo. O que eu queria era que vissem e soubessem que estava vivendo uma vida fabulosa e que continuassem morrendo de inveja. Era mesquinho, mas era o mínimo que podia fazer depois de como me prejudicaram. Até recentemente, mal tinha ideia do que haviam feito nos últimos anos. Minha mãe me ligou há cerca de 4 dias de um número que não tinha salvo. Quando atendi a ligação e percebi que era minha mãe do outro lado, tentei desligar imediatamente, mas ela me suplicou desesperadamente por uma chance de falar comigo. Aparentemente, precisavam muito de ajuda. Aceitei falar com ela por apenas alguns minutos, apenas porque ela parecia muito angustiada e minha humanidade não me permitiu virar as costas naquele momento. Ela me contou que Samantha e Jorge começaram o próprio negócio alguns anos atrás, mas não estavam se saindo bem. Todos os investidores estavam saindo porque não conseguiam obter lucro. Então, pediram mais dinheiro emprestado, mas isso também não ajudou nos negócios. Agora, estavam muito endividados e os cobradores estavam atrás deles. Eram perseguidos por todos, desde os funcionários até os investidores e as pessoas de quem haviam pegado dinheiro emprestado. Minha mãe sabia que eu tinha condição financeira melhor e poderia ajudá-los.
Recorreu a mim como último recurso e implorou para eu emprestar dinheiro para que pudessem quitar as dívidas. E não era uma quantia pequena, era quase 75 mil que ela queria que eu desse para ajudar Samantha e Jorge. Perguntei por que Samantha não estava me ligando se precisava de ajuda, e por que minha mãe estava falando comigo em nome dela. Minha mãe disse que Samantha e Jorge nem sabiam que ela estava pedindo minha ajuda, pois deram instruções para não me procurarem. Porque, suponho, todos ainda se lembram exatamente do que aconteceu há 5 anos. Samantha não queria que eu soubesse de nada disso e não estava pronta para aceitar ajuda de mim. Mas minha mãe não conhecia mais ninguém que tivesse essa quantia e estivesse disposto a dar assim, de repente. Já se passaram alguns meses e Samantha e Jorge estavam lutando até mesmo para colocar comida na mesa. Meus pais estavam ajudando como podiam, e até a família de Jorge tentava dar tudo o que podiam. No entanto, ainda não era suficiente, e eles também precisavam se sustentar no futuro. Por isso, era impossível para eles simplesmente dar todo o dinheiro que tinham economizado ao longo dos anos. Especialmente porque a maior parte da minha família estava aposentada, assim como os pais de Jorge. Foi por isso que minha mãe, sem mais opções, me ligou pedindo ajuda. Eu poderia ajudá-los, mas realmente não queria. Samantha estava certa em não entrar em contato para pedir ajuda. Eles perderam o direito de fazer qualquer pedido a mim no dia em que me traíram. Disse a minha mãe que não podia ajudá-los e que mesmo se pudesse, não o faria. Minha mãe pareceu muito chateada e me disse que eu estava sendo cruel, que precisava pensar melhor. Disse a minha mãe que Samantha e Jorge não pensaram em mim quando tiveram aquele caso, e minha família também não pensou em mim enquanto apoiava os dois. Então, agora, não havia necessidade de eu pensar neles. Trabalhei duro para chegar à posição em que estou hoje e não ia simplesmente gastar 75 mil em 2 pessoas que nem mesmo merecem. Minha mãe começou a chorar ao telefone e disse que nunca esperava que eu crescesse para ser tão egoísta. Afirmou que minha irmã e seu marido teriam grandes problemas se eu não os ajudasse. Eu disse que era uma pena, mas não podia ajudá-los. E então, desliguei. Desde então, minha mãe tem me enviado várias mensagens a cada hora, implorando que eu reconsidere e pense em minha irmã pelo menos uma vez. Ela disse que este não era o momento para pequenas vinganças e que o problema em que Samantha estava era muito sério. Então, se eu não a ajudasse agora, me arrependeria no futuro. Ela está sendo louca, e não sei o que dizer a ela, porque também não quero me sentir como a vilã aqui. Então, finalmente, bloqueei minha família. Não tinha feito isso antes porque queria que vissem o que estava fazendo e sentissem inveja de mim. E porque pensei que cortá-los completamente poderia ser algo do qual me arrependeria se algo ruim acontecesse. Mas agora realmente não me importo. Deveria tê-los eliminado há 5 anos. Não entendo por que os mantive por tanto tempo. Isso foi mesquinho da minha parte. Negar-me a ajudar minha irmã agora não é mesquinho. É simplesmente o lógico a fazer. Já desperdiçaram toneladas de dinheiro e tenho certeza de que, mesmo se eu der o dinheiro agora, não serão capazes de devolvê-lo. E 5 mil é uma quantia bastante grande. Posso estar bem financeiramente, mas isso não significa que posso simplesmente gastar esse tipo de dinheiro e não esperar que seja devolvido. Se fosse um amigo próximo a quem estivesse ajudando, ainda esperaria que o dinheiro fosse devolvido. E aqui essas pessoas não são próximas a mim, nem amadas, nem posso esperar que me paguem de volta. Então, realmente não há razão para ajudá-los. É tão simples quanto isso. Também contei a alguns dos meus amigos sobre isso para ter a opinião deles, e meus amigos concordaram que fiz o certo ao me recusar a dar-lhes o dinheiro.
não por querer vingança, mas principalmente porque era completamente impraticável e tolo esperar que eu os ajudasse quando foram eles quem me prejudicaram no passado. Mas de qualquer maneira, minha mãe está bloqueada agora e não pode mais entrar em contato para me fazer sentir culpada. Então, já não tenho mais com o que me preocupar. Algo muito grande aconteceu hoje. Estava no trabalho quando recebi uma ligação da minha vizinha dizendo que havia um casal fora da minha casa gritando para que eu saísse para falar com eles. Minha vizinha disse que pareciam bastante loucos e estavam gritando na porta por cerca de 1 hora, recusando-se a ir embora. Pedi uma descrição deles, mas no meu coração já sabia quem eram. Ela os descreveu e isso apenas confirmou que realmente encontraria Samantha e Jorge ao voltar para casa. Minha vizinha disse que precisava voltar e cuidar disso, pois não acreditava que esses dois tivessem boas intenções e concordei. Quando se tratava de Samantha e Jorge, nunca poderiam ter boas intenções. Agradeci a ela e decidi voltar para casa imediatamente porque não podia arriscar que entrassem na minha casa de qualquer maneira. Cheguei lá em cerca de 15 minutos, por sorte, e os peguei no ato, tentando forçar a fechadura da minha porta. Parei em frente à minha casa e perguntei o que eles achavam que estavam fazendo. E então tentei chamar a polícia imediatamente, mas Jorge foi rápido. Correu até mim e tirou o telefone da minha mão. Samantha também se aproximou e me disse que só estavam ali para falar e que não queriam nada de mim, pelo menos não naquele momento. Disse a eles para falarem logo e também disse que não deveriam esperar que os convidasse a entrar. Assim, o que tinham para discutir teria que ser feito do lado de fora, no quintal. Pareciam concordar com isso, o que foi um alívio para mim, porque realmente não acreditava que seria uma boa ideia convidar esses dois para entrar. Estavam bastante nervosos, então não sabia o que esperar, já que disseram que não queriam nada de mim. Samantha começou a falar e contou que minha mãe tinha falado com ela sobre a ligação telefônica e como ela ignorou a minha mensagem e depois me bloqueou. Ela disse que a maneira como eu estava agindo era muito infantil e que já haviam se passado 5 anos. Então, eu realmente já deveria ter superado tudo isso. Em vez disso, estava recorrendo a atos tolos e dramáticos apenas para chamar um pouco a atenção da minha família. Ela disse que se sentiu muito insultada porque eu havia recusado ajudá-los. Era disso que ela estava aqui para falar comigo. Disse que havia conseguido dinheiro por enquanto, mas havia uma grande possibilidade de que precisasse mais no futuro. Como havia vendido sua casa e todas as suas joias para conseguir o dinheiro desta vez, obviamente não poderia fazer isso novamente. Então, ela precisava saber se podia contar comigo para ajudar quando precisasse. Eu disse que não podia e não deveria contar comigo sob nenhuma circunstância, porque os detesto intensamente. Estava tão estressada que também disse a ela que estava me contendo muito para não bater nela naquele momento. Então, disse a ambos que saíssem. Jorge teve a audácia de dizer que não iriam a lugar algum até que eu assinasse um documento confirmando que lhes daria o dinheiro no futuro quando precisassem. Quero dizer, nem mesmo seria válido se me forçassem a fazer isso sob pressão. Tenho certeza de que há leis contra isso e também devem estar loucos se realmente pensaram que poderiam me manipular para assinar algo assim. Disse a ambos que saíssem e Samantha me empurrou, dizendo que eu tinha que ajudá-los porque, aparentemente, me devia, já que éramos família. E eu não podia simplesmente fugir das minhas responsabilidades dessa maneira. Fiquei chocada que realmente me empurrou e estava prestes a bater nela, mas controlei o impulso de fazer isso porque as coisas só piorariam se me colocasse no lugar dela. Decidi recolher meu telefone que havia caído no chão quando Jorge o tirou da minha mão e corri.
Entrei no meu carro o mais rápido que pude e depois saí dirigindo, sem nem mesmo me dar ao trabalho de olhar pelo espelho retrovisor. Não me preocupei em desligar o motor quando saí do carro, então ainda estava funcionando e não demorou muito para ir embora. Claro, eles não foram tolos o suficiente para me perseguir a pé, então simplesmente esperaram lá na minha casa, o que foi bastante desafortunado. Assim que estive a uma distância segura deles, decidi ligar para a polícia e contar o que estava acontecendo, e depois voltei para minha casa. Justo a tempo, pouco antes de a polícia já ter chegado em 20 minutos, contei tudo a eles, e eles prenderam e levaram Samantha e Jorge. Sabia que as acusações não eram tão sérias e que sairiam facilmente, mas ainda valia a pena, porque pelo menos foram levados e eu não tinha que perder mais tempo com eles. Passaram-se alguns dias desde então, e não ouvi falar de ninguém da minha família, o que é estranho, porque imaginava que até agora pelo menos um deles teria tentado entrar em contato comigo de outro número, mas isso não aconteceu. Então, suponho que estão simplesmente superando tudo e não tentarão me incomodar novamente, ou estão simplesmente esperando e dando tempo para me contatar mais tarde, quando as coisas estiverem um pouco menos tensas. Já passou uma semana e honestamente comecei a acreditar que minha família realmente não me incomodaria novamente, porque chamei a polícia para Samantha e Jorge. Mas estava errado, nem isso os impediu de me incomodar novamente. Dessa vez, foram meus pais que apareceram na minha casa pedindo para falar comigo por um momento. Isso aconteceu ontem, e pareciam muito menos convencidos e arrogantes em comparação com Samantha e Jorge, então os deixei entrar. Minha mãe começou a chorar assim que entrou em casa e me disse quanto lamentava ter tomado o lado de Samantha contra o meu. Meu pai me disse que, após saber da prisão de Samantha e Jorge, devido ao comportamento deles e também ao fato de me terem empurrado fisicamente, meus pais já não podiam vê-los da mesma maneira. Decidiram que cortariam relações com Samantha e Jorge. Minha mãe continuou chorando durante o tempo em que esteve aqui, enquanto meu pai explicava que estavam arrependidos por terem estado do lado de Samantha no passado, quando na verdade eu era a vítima. Enquanto eu dizia que estava grata porque finalmente tinham visto a verdade, agora era um pouco tarde para que as coisas melhorassem. Eu me acostumei a viver minha vida nos meus próprios termos e não queria mais colocar minha família à frente de mim. Então, embora tenha aceitado a visita e as desculpas deles, realmente não podia prometer que trabalharia nesse relacionamento, porque simplesmente não sentia que houvesse algum ponto em tentar consertar uma relação já arruinada, mesmo que fosse com meus pais. Eles protestaram um pouco naquele momento e disseram que poderíamos consertar se quiséssemos, mas esse era exatamente o problema. Eu não queria, apenas queria estar sozinha, e disse a eles que respeitava seus esforços, mas estava encerrado aqui. Pareceram um pouco decepcionados, mas eventualmente se foram e me perguntaram se pelo menos podia desbloqueá-los para que pudessem se manter em contato. Desbloqueei meus pais, o que parece estranho, mas é isso. Já faz muito tempo que não tenho mais contato com minha irmã e seu marido. Em relação aos meus pais, só nos comunicamos por mensagens e só quando eles me enviam. Às vezes, pensava que minha irmã havia levado Jorge de mim, mas com o tempo percebi que não foi assim. Ele escolheu ficar com ela porque ninguém rouba o parceiro de ninguém. Se realmente me amasse, teria ficado comigo. De qualquer forma, estou seguindo em frente, deixando isso para trás e me dando uma nova oportunidade. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a triste história do homem era humilhado por sua mulher e por estar acima do peso e ainda descobriu que foi traído, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela.
Te vejo nessa história. Grande abraço.